E em Naum, você vê Deus punindo a Assíria por sua violência, e aqui as passagens, por sua idolatria, por seus negócios desonestos, pelo seu materialismo e também pela sua crueldade. E é exatamente isso que nós vamos observar agora. Como eram os assírios? Eu quero enfatizar aqui duas características desse povo: a sua brutalidade no campo de batalha e também a sua produção intelectual. Parecem opostos, e de fato são, mas eu acho que é importante fazer esse balanço para não apresentá-los apenas como bárbaros, como a gente costuma ver representações dos assírios. Mas eu vou começar aqui com esse texto de um próprio rei assírio. Assur-Nassir-pal II é o responsável por deixar essa inscrição, que diz assim: Eu construí uma coluna contra a cidade deles, arranquei a pele de todos os chefes que se revoltaram contra e cobri a coluna com a pele deles. Emparedei alguns dentro da coluna, empalei alguns em estacas na coluna e amarrei outros em estacas ao redor da coluna. Cortei os braços e pernas dos oficiais reais que se rebelaram, e queimei muitos cativos de entre eles a fogo e levei muitos cativos. Cortei o nariz, as orelhas e os dedos de alguns. Furei os olhos de muitos. Fiz uma coluna com os vivos e outra de cabeças, e amarrei suas cabeças aos troncos das árvores ao redor da cidade. Queimei no fogo seus jovens e servos, e capturei 20 homens vivos e os emparedei nas paredes do seu palácio. E aí, se Deus mandasse você para pregar para Nínive, você teria coragem de se dirigir aos líderes dessa nação e dar uma mensagem do julgamento do seu Deus, do Deus da sua terra, o Deus de Israel, para aquela nação? Difícil, né? E isso até ajuda a gente a entender um pouco da relutância de Jonas, que a gente já estudou, de ir até Nínive. Esses são os ninivitas, essa é a reputação de Nínive. E isso não fica só no texto, porque se fosse só em texto, não é todo mundo que tem capacidade de ler uma inscrição em cuneiforme, na escrita cuneiforme, na língua acadiana. Não funciona tão simples assim, né? A diferença é que os assírios não só faziam isso em texto, deixavam isso daqui em texto, mas também representavam isso nos seus relevos, nas suas paredes dos palácios, para que todos os visitantes, principalmente oficiais de outros territórios, passassem e observassem essas cenas de destruição. E aqui vão algumas. Aqui você vê, por exemplo, todas essas imagens que vocês estão vendo são de relevos encontrados nas ruínas de palácios assírios. Nínive foi escavada nos anos 1840 pelos britânicos, liderada por Henry Layard. Layard, só um parênteses aqui, tinha uma boa relação com o Império Otomano, na época, que era quem administrava o que é hoje o Iraque, e acabou ficando responsável pelo departamento de antiguidades daquele império, do Império Otomano. E anos mais tarde, quando um certo Schliemann quis escavar a cidade de Troia, ali na Turquia, foi Henry Layard que autorizou as escavações em Troia também. Vamos fechar o parênteses e voltar aqui para a Síria. Então aqui você vê os assírios. Aqui você vê um soldado assírio prestes a decapitar um soldado elamita, que é o sul do Irã. Aqui você tem soldados assírios, todos bem musculosos, né? Todos eles praticando aí crossfit, com as pernas bem fortes, os braços fortes e carregando cabeças dos seus adversários. Então ali, todos eles carregando cabeças, porque é a forma deles contarem o número de mortos que eles executaram no campo de batalha. Então imagina só isso sendo apresentado nas paredes de um palácio. E você é um oficial de um país que é vassalo da Síria, tem que pagar tributo para a Síria, mas está pensando, poxa, se a gente tentar negociar um desconto, se a gente se rebelar, quem sabe a gente consiga sobreviver, né? Consiga lutar, bater de frente com a Síria. E aí você vai vendo essas cenas todas. E aí você muda de ideia quando vai ter que falar com o rei, né? E aqui mais cabeças sendo carregadas. Isso aqui deve ser uma campanha na África, pela descrição provavelmente do Egito. Eu creio que seja do Egito, essa representação aqui. Aqui você tem os soldados assírios esfolando, arrancando a pele de prisioneiros de guerra enquanto vivos. E aqui uma cena
de um banquete do rei Assurbanipal com a sua esposa. Eles estão aqui num jardim, você vê aqui uma parreira, você vê as uvas ali, os assírios gostavam bastante de uva, tinha bastantes parreiras, bebiam muito vinho por causa disso. E aqui tem um convidado inesperado. Se você olhar bem por aqui, você vai ver que aqui você tem uma cabeça. E essa aqui é a cabeça de um rei elamita. Isso aqui é parte de um grande relevo, e aqui tem a cabeça do rei elamita Teuman. Foi uma grande batalha que o rei Assurbanipal enfrentou contra os elamitas, e aqui ele celebra a sua vitória com a cabeça do rei elamita pendurada no fundo do seu quintal.